Olá, eu vim apresentar o meu estágio. Eu escolhi, então, o modelo pandemia, né, para fazer esse primeiro estágio na educação infantil. Então, a área de concentração escolhida, metodologias de ensino. O programa de extensão, metodologias de ensino e aprendizagem. E o projeto de extensão, prática virtual de contação de histórias, que tem como produtos o e-book e os podcasts. E o tema, então, escolhido, a importância da prática da leitura. A justificativa da escolha desse tema é porque eu acredito que a contação de histórias ela é capaz de criar uma conexão entre professor e aluno, tão necessário nesse momento agora de pandemia, né? Onde os alunos assistem aulas remotas, aulas online. A contação de histórias ela nos traz a parte lúdica, né? Mexe com a imaginação, instiga a criatividade, dentre tantas outras coisas que são importantes aí nessa primeira infância. Então, os objetivos propostos são instigar a criatividade e a imaginação, proporcionar para essas crianças, em meio à pandemia, momentos de lazer, de descontração e de cultura também, né? Enriquecendo aí, muitas vezes, o vocabulário, a linguagem dessa criança, a forma dela se expressar. Tudo isso é possível através da contação de histórias. Então, partindo para a parte da pesquisa, a fim de fundamentar essas informações, eu pude perceber que a contação de histórias ela é um método muito antigo, ela já vem sendo utilizada há muitos anos na educação. Porém, ela vem sendo aprimorada cada vez mais, para que ela tenha cada vez mais significado. Então, a contação de histórias, ela serve como uma base também, né, para que os alunos possam aprender e ali ter muitas vivências a partir de uma história. Seguindo com a pesquisa, então, no que diz respeito à parte afetiva, Valo nos diz que o surgimento do afeto, ele precede o surgimento da inteligência. Ou seja, para que a criança realmente possa aprender com mais facilidade, que ela possa se abrir para um mundo novo, que muitas vezes é a escola, é o primeiro contato ali com seus pares, com outras crianças, com professores, é necessário que ela encontre afeto, né, nesse professor, nesse profissional aí da educação. Então, isso mesmo à distância, nos momentos de pandemia, nas aulas online, é possível sim, através da contação de histórias, por exemplo, onde o professor ele pode estar encenando ali os personagens, né, colocando uma entonação correta na sua voz, realmente fazendo o papel do personagem e fazendo a criança entrar naquela história. Então, ali ela se sente parte daquilo, né, parte da história, parte desse aprendizado. E isso realmente é muito importante. Então, a contação de histórias por si só já é uma ferramenta muito rica, que deve ser muito bem explorada. E para que isso aconteça, nós precisamos buscar bons livros, boas referências. É o que nos diz Norton Freire nesse livro aqui, A Imaginação Educada. Tem trechos ótimos aqui falando sobre a escolha de bons livros para poder enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem, né? Freire nos diz que somente quem tem um prévio contato, né, com a literatura pode fazer então um escritor querer escrever e ele começará pela imitação daquilo que ele já teve contato. Né? Ou seja, as crianças sendo expostas a bons livros, ouvindo boas histórias, com certeza elas se tornarão bons cidadãos. Então, o professor que tiver esse discernimento, essa capacidade de conseguir usufruir dessa ferramenta tão importante, né, tão necessária que é a contação de histórias, introduzir essa prática no seu dia a dia, vai conseguir conciliar ali os objetivos pedagógicos, né, junto com o desejo e a vontade do aluno em querer aprender cada vez mais. Foram elaborados, então, 2 produtos virtuais para auxiliar os professores aí na hora de montarem as suas aulas, de colocarem a contação de histórias junto na dinâmica, então, das aulas, né? Para tornar isso uma rotina mesmo. Porque quanto mais contato as crianças têm com os livros, mais elas querem ter contato, né? Isso acaba virando um hábito. Então, no e-book, o professor vai encontrar 3 descobertas, né? A primeira delas, então, é o despertar da criatividade e da imaginação. A segunda descoberta, na verdade, são 10 dicas de como fazer a introdução dessa contação de histórias, né, para que ela realmente se torne atraente, atrativa para as crianças. E a última descoberta, então, é influências e cultura, a importância da literatura. E o outro produto virtual são os podcasts, né? Então foram feitas 5 gravações, são 5 podcasts com 5 histórias diferentes, 5 livros que fazem parte, inclusive, dos planos de aula que estão aqui também elaborados nesse estágio. Então o professor também ele pode estar utilizando esses podcasts para enviar aos alunos, né, durante as aulas no modelo pandemia ou até mesmo depois em aulas presenciais, ele pode estar utilizando esse material ainda de forma muito enriquecedora. Sobre os planos de aula, então, foram elaborados 5 planos de aula. Cada plano de aula conta com a contação de uma história diferente, tá? E essa contação, ela pode ser feita utilizando os podcasts, então, né? Que o professor pode colocar esses podcasts em cada aula, de acordo com cada contação ali, com cada livro escolhido, né? E depois, em cima dessa contação de histórias, foram elaboradas algumas atividades, algumas dinâmicas,
que no caso das aulas online, né, as aulas remotas, então o aluno ele é acompanhado por um responsável, alguém ali da sua família ou do seu convívio, para fazer essa atividade com ele, então, em cima do livro, né, tirando ideias, tirando alguma coisa que ele tenha aprendido com essa história, né? E isso tudo dentro dos 5 campos de experiência. Então, cada livro desse pode nos trazer um aprendizado dentro de cada campo diferente de experiência ali da educação infantil. E sobre a vivência do estágio. Então, como ele foi feito todo de forma online, essa vivência, esse contato, essa experiência não foi possível. Né? Esse contato com os profissionais da área, com as crianças, com a aplicação das aulas. Então, eu senti um pouco de dificuldade nessa parte, por estar realmente sozinha fazendo todo esse processo, né? Participando de estudo de forma, né? Estando sozinha. Então, essa é uma dificuldade que eu senti. E também pude perceber, né, fazendo algumas reflexões, que toda forma de ensino ela é válida, né, tanto presencial quanto à distância. Cada uma delas tem as suas facilidades e as suas dificuldades. Né? Então, nas aulas online, por exemplo, existe toda uma elaboração maior de materiais, né? Vídeos, materiais que muitas vezes não tem como serem impressos, então o professor precisa repensar a sua metodologia, então tudo tem que ser adaptado, tudo tem que ser repensado. Então, isso me fez perceber que é possível sim, basta o professor querer, basta ele pesquisar, ele se envolver mesmo e querer trazer coisas novas, coisas diferentes, para que os alunos possam aprender sim, de acordo com a necessidade de cada momento, né? Que nesse caso aí foi a pandemia, as aulas online.